Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Bob Kent. Bob Kent nasceu no dia 12 de maio de 1973 em Hollywood, Flórida, Estados Unidos. Filho dos imigrantes iranianos Fred e Farah Kent. O Bob foi criado em um lar de classe média alta. Ele era o filho mais velho e tinha apenas uma irmã. Ele frequentou boas escolas. Na infância, foi descrito como sendo um garoto inteligente e atlético. Sua paixão pelo condicionamento físico só cresceu ao longo dos anos e, ao atingir a adolescência, ele começou a frequentar academias regularmente. Essa paixão o rendeu um físico robusto. Além disso, ele era conhecido pelo seu charme e confiança, e isso rendia uma certa popularidade com as mulheres. No entanto, a outra face da personalidade do Bob que também se destacava. Ele tinha um comportamento um pouco controlador e em certos momentos chegava até a ser cruel. Ele tinha uma relação bastante tumultuada com o seu melhor amigo, de nome Martin Púcio. Os dois se conheciam desde a terceira série e moravam no mesmo quarteirão. A dinâmica entre eles era marcada por uma mistura de amizade e abuso emocional. O Bob frequentemente humilhava o Martin em público, zombando e até às vezes batendo nele. Apesar disso, o Martin parecia incapaz de romper os laços com o Bob, talvez devido às profundas raízes da amizade entre eles e pela influência que o Bob tinha sobre ele. Os pais dos garotos também estavam cautelosos com essa amizade. Os pais do Martin estavam preocupados porque ele frequentemente voltava para casa depois de se encontrar com Bob sangrando ou coberto de hematomas. Já o Fred Kent, o pai do Bob, pensava no Martin como um preguiçoso rebelde que não tinha futuro. Ele sentia que a amizade dele com seu filho poderia destruir o futuro que ele estava ajudando o rapaz a construir. Os rapazes tinham uma relação tão estranha que chegaram a pensar na mesma forma distorcida de fazerem uma renda extra. Eles chegaram a produzir alguns filmes para adultos. O complicado nisso foi que eles persuadiram um homem que morava na Flórida, na casa dos 40 anos de idade, a se apresentar com outros homens diante das câmeras. Depois o Bob tentou vender esses filmes para lojas que comercializavam esse tipo de conteúdo no sul da Flórida, mas nenhuma dessas lojas aceitou a oferta, devido à baixa qualidade do áudio e dos vídeos. A relação entre os jovens passou por uma reviravolta quando o Martin, que na época estava com 20 anos de idade, começou a namorar uma jovem de nome Lisa Connelly, com 18 anos de idade. A Lisa rapidamente percebeu o impacto negativo do Bob na vida do seu namorado. Mesmo reclamando da personalidade do Bob, ela chegou a trair o seu namorado algumas vezes com ele. É claro que o Martin não fazia ideia disso. Depois de um tempo, ela apresentou uma de suas amigas para o Bob, na tentativa de que eles namorassem e eles deixassem ela e o seu namorado mais tempo sozinhos. O Bob e essa garota namoraram apenas por algumas semanas. Nesse período, os rapazes realmente se afastaram. Mas quando o Bob voltou a ficar solteiro, ficou ainda mais próximo do seu amigo. A Lisa não aprovava, não gostava dessa amizade, mas acabava relevando porque não tinha muito o que fazer para separá-los. Mas isso mudou quando a Lisa descobriu que estava grávida. Ela então decidiu que faria de tudo para proteger o seu namorado e o seu bebê. Tinha chances desse bebê ser do Bob, mas ela não queria nem pensar nessa possibilidade. Ela então começou a pensar em um plano para afastar o Bob definitivamente da vida dela e do seu namorado. A primeira coisa que a Lisa fez foi compartilhar as suas frustrações com uma amiga de nome Alice Willis. Juntas, elas começaram a discutir maneiras de lidar com o Bob. Depois de um tempo de conversa, elas chegaram à conclusão que a forma mais eficaz de lidarem com esse problema seria tirando a vida do Bob. No dia 13 de julho de 1993, a Lisa ligou para Alice e disse que o Bob tinha dito para ela que iria
até a casa dela para tirar a vida dela e a do seu bebê, a menos que os dois assumissem um relacionamento. A Alice então foi até a casa da Lisa para conversarem sobre o que iriam fazer com mais dois amigos, o Donald Semené, que na época estava com 17 anos de idade, e a Heather Swaller, que estava com 18 anos. Nesse mesmo dia, a Lisa e a Alice disseram para o Bob ir até uma construção abandonada com a promessa de que ele teria relações sexuais com a Alice no carro dela. A Lisa tinha pegado uma arma da sua mãe e a intenção era atirar no rapaz enquanto ele estivesse distraído com a sua amiga. Mas no momento ela travou e não conseguiu disparar a arma. Ela sabia que não teria coragem de ser a primeira a atacar o rapaz. Por isso, ela entra em contato com um rapaz de nome Derek Kaufman, com 20 anos de idade. A intenção era que ele pudesse ajudá-la nesse plano. O grupo, então, se reuniu na casa do Derek para discutirem os últimos detalhes desse plano. E no dia seguinte, no dia 14 de julho de 1993, a Lisa chamou seu primo, de nome Derek, o Martin, a Alice, o Donnie, a Heather Swaller e o Derek Kaufman para se reunirem em uma área isolada em um canteiro de obras perto de Weston, na Flórida. Eles então ligaram para o Bob e o convidaram para se juntar a eles. O Bob não hesitou, porque apesar de ter uma relação estranha com alguns dos jovens que estavam lá, ele jamais imaginaria que isso tudo era um plano para tirar a vida dele. Ele realmente iria se encontrar com esse pessoal na inocência para passar o tempo, mas infelizmente quando ele chegou no local onde todo esse pessoal estava, ele foi brutalmente atacado. Tudo aconteceu tão rápido que ele não teve nem tempo de se defender. O Martin foi o primeiro a agredir o Bob, apunhalando-o no pescoço. Em seguida, o Donnie e o Derek Kaufman. Eles também participaram desse ataque, utilizando um taco de beisebol e outros objetos contundentes. O Bob tentou lutar pela sua vida, mas infelizmente os ferimentos foram fatais. O grupo, em pânico, decidiu esconder o corpo em uma área remota e juraram manter esse crime em segredo. Porém, no dia seguinte, a Lisa contou tudo o que tinha acontecido para sua mãe. Sua mãe então contou para a mãe do Derek Dziewirko e juntas elas foram pedir ajuda e conselhos ao seu irmão, de nome Joey. Isso porque ele tinha alguns conhecidos na polícia. Ele então decidiu juntar todos os jovens e levar até um detetive para que eles pudessem contar tudo o que tinha acontecido. E sem muitos rodeios, cada um dos jovens contaram todos os detalhes, incluindo o local onde estava o corpo do Bob. Claro que essa confissão levou à prisão de todos. Durante o julgamento, detalhes perturbadores sobre a dinâmica entre o Bob e o Martin foram revelados. A defesa argumentou que o Martin e os outros amigos agiram em resposta aos anos de manipulação e abuso do Bob, mas a promotoria destacou a premeditação do crime e a participação ativa de todos os envolvidos. Todos os jovens foram considerados culpados de homicídio em segundo grau e conspiração para cometer homicídio. O Martin e o Derek Kaufman foram sentenciados à prisão perpétua mais 30 anos, podendo solicitar a liberdade condicional após cumprir no mínimo 25 anos de prisão. Até onde se sabe, eles permanecem presos. O Donald foi condenado à prisão perpétua, o equivalente a uma sentença de homicídio em primeiro grau. Até onde se sabe, ele também permanece preso. A Lisa cooperou com a polícia e entregou algumas provas sobre a conspiração para cometerem esse crime. Claro, né, que ela tinha todas, porque ela basicamente foi meio que a cabeça desse plano. Mas, por cooperar, ela recebeu uma pena de 22 anos de prisão. Em 2004, após cumprir apenas 9 anos de prisão, ela foi libertada. A última informação que se tem dela saiu em 2013. Ela estava trabalhando como oftalmologista na Pensilvânia e, além da sua filha com Martin, no qual ela deu à luz na prisão, ela também teve um outro filho com um rapaz com quem estava casada na época.
A Alice foi condenada a 40 anos de prisão e mais 15 anos adicionais. Porém, um tempo depois, essa sentença foi reduzida para 17 anos, a ser seguida por 40 anos de liberdade condicional. Em 2001, depois de cumprir apenas 7 anos da sua sentença, ela foi libertada. As últimas notícias que se tem dela também saíram em 2013. Ela era mãe, dona de casa e morava na Flórida. O Derek Dzivirko foi condenado a 11 anos de prisão. E isso porque ele também cooperou com a polícia e levou eles ao local onde o corpo do Bob estava. Em 1999, após cumprir apenas 5 anos da sua sentença, ele foi libertado. Em 2009, ele teve uma filha, era pai solteiro e trabalhava como motorista. E por último, a Heather, que também cooperou com a polícia, foi condenada a 7 anos de prisão. Em 1998, após cumprir apenas 3 anos da sua sentença, ela foi libertada e depois disso passou a viver uma vida discreta na Geórgia. Hoje, o caso Bob Kent permanece como um dos crimes mais notórios da Flórida, levantando questões sobre abuso, lealdade e os extremos que algumas pessoas são capazes de chegar em situações de desespero e influência negativa. Esse foi mais um caso que foi indicação de inscrito. Obrigado ao inscrito que fez essa indicação. Continuem indicando casos aqui, nos comentários, que se tiverem informações disponíveis na internet para fazer um vídeo, eu também trago aqui para o canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, vocês acharam justo as penas, principalmente da Lisa, hoje já estarem vivendo em liberdade, terem cumprido pouco tempo da sua sentença, e isso porque cooperou com a polícia. Vocês acham que essas sentenças foram justas? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!